Este discurso oferece uma perspectiva fascinante e desafiador. A ideia de que o pensamento é uma forma de linguagem e que as palavras podem literalmente dar vida ou morte, oferece uma compreensão profunda e misteriosa sobre o poder da comunicação e da mente, instigando a reflexão sobre a responsabilidade de cada palavra proferida. A capacidade do Pai de extrair verdades universais de objetos mundanos como um garfo ou as formigas é surpreendente e instiga o ouvinte a olhar o mundo com novos olhos, encontrando significado e propósito em cada detalhe. O discurso faz um chamado radical para viver uma vida centrada no propósito público, desafiando a superficialidade e o egoísmo. Essa mensagem pode ser profundamente inspiradora para quem busca um caminho de serviço e significado maior. A repetição da ideia de que a perseguição e a dificuldade são não apenas inevitáveis, mas necessárias para o crescimento e a vitória, oferece uma perspectiva reconfortante e empoderadora sobre as adversidades da vida, transformando-as em oportunidades de superação. A ambição de criar a pátria de Deus na Terra, transcendendo divisões raciais e nacionais, oferece uma visão surpreendente e motivadora de harmonia e paz global. A comparação de Deus como o eixo do universo e a chamada para que os indivíduos se alinhem a esse centro para alcançar poder e propósito é uma imagem poderosa e de fácil compreensão, que pode inspirar o ouvinte a buscar uma vida mais centrada. A ideia de que as ações e o sacrifício feitos em vida podem se multiplicar através de filhos físicos e espirituais, perpetuando um legado eterno e elevando o indivíduo e sua família a um estado de Suni, brilhando como o sol, confere um significado profundo e duradouro à existência. Então vamos ao discurso. Capítulo 33. A providência e o indivíduo, o passado e o presente. 22 de fevereiro de 1981, Tarrytown, Nova York. Vocês acham o inglês melhor do que este complicado idioma coreano, não é? Sendo que começamos falando sobre idioma, eu gostaria de dizer a vocês que o idioma é algo muito misterioso. Pela palavra falada, homens mortos podem ressurgir. Além disso, as pessoas podem ficar feridas de morte ao ouvir certas coisas. Na verdade, a linguagem pode dar vida para as pessoas ou trazê-las ao ponto de morte. Vocês ao menos já pensaram sobre qual idioma falaremos no mundo espiritual? Bem, o mundo espiritual definitivamente tem um idioma. Neste mundo atual, falamos primeiro e então vemos o resultado depois. E quanto a Deus, vocês ao menos já pensaram sobre como Ele se comunica. O pensamento de Deus é tal como o seu idioma. Em outras palavras, Ele não pensa primeiro e então fala. Logo que Ele pensa, Ele já falou. Assim, poderíamos dizer que no mundo espiritual, uma pessoa ouve mais os pensamentos do que a linguagem. O diálogo de pensamento continua através do passado, do presente e do futuro. Deus pode ver o passado, o presente e o futuro em um pensamento. Além disso, Deus expressa seu pensamento em linguagem e comunicação. Como vocês explicariam o país da América? Quando falamos sobre um país, devemos falar sobre o povo que o compõe. De onde vem o povo? Vocês, americanos, são basicamente imigrantes da Europa. Todas as 5 cores de pele vieram de 5 continentes diferentes. Entretanto, todas estas pessoas vieram a se juntar sob um único idioma comum, e com esse idioma, elas criaram uma nova cultura. A história da América é criada pelo pensamento do povo americano manifesto em cada dia da vida. E quando se acumula, ele se torna a cultura e a tradição, como também a história. O fundamento básico da cultura americana é o pensamento e a forma de vida cristã. Portanto, a América se tornou o centro da cultura cristã do mundo. Este ano, a América está celebrando 205 anos de história. Por 205 anos, a América esteve formando certo caráter cultural para si mesma. Aos olhos de Deus, a América está completamente crescida? Ou está ainda em sua adolescência? Ou talvez ainda em sua fase infantil? A América, aos olhos de Deus, é um país muito saudável? Ou está um pouco doente? Se a América está doente, qual doença a está assolando? Há todos os tipos de doenças. Doenças do olho, nariz, ouvidos, como também das mãos, braços e pernas.
De acordo com Deus, doenças físicas é uma coisa má, mas as doenças espirituais são piores. A América está espiritualmente saudável ou doente. A maioria dos aspectos críticos de uma pessoa está em seu pensamento, porque o pensamento invisível e intangível é o que se manifesta na realidade física. Assim, se você tem pensamentos insalubres, também terá manifestações físicas insalubres. O tópico de hoje é a providência e o indivíduo, o passado e o presente. Já estamos falando sobre a providência, se referindo aos eventos centrados em Deus. Você pode dizer: minha providência está indo muito bem? Não, mas faz sentido falar sobre a providência de Deus. Portanto, quando você fala sobre providência, você quer dizer a providência de Deus. Da mesma forma, cultura providencial, história providencial e assim por diante se refere à cultura e história de Deus. Entretanto, podemos observar e avaliar os seres humanos à luz da providência. Um ser humano pode representar a humanidade, ele pode representar a providência. Isto é, ele pode existir por algo maior do que ele mesmo. Estamos falando sobre história e cultura providencial, centrando em Deus, com o indivíduo visto dentro do contexto da providência. Como um produto da história, esse indivíduo existe no passado, como também no presente. Consideremos os costumes americanos. Quando vocês tomam café da manhã, suas mesas estão cobertas com certas coisas: pão, manteiga, compotas, embutidos e assim por diante. Qual é a história deste café da manhã americano? Vocês estão rindo disto, mas aos olhos de Deus, tudo na história atual deve ter uma raiz, a origem das coisas simples. Tomem o garfo com o qual vocês comem. Antes que tivéssemos os garfos de metal, as pessoas provavelmente utilizavam garfos de madeira. Alguém projetou o garfo em algum momento, porque queria uma ferramenta com a qual pudesse comer. Olhem para suas mãos. Notem que o garfo foi originalmente projetado a partir desse padrão. A mão é um garfo de 5 dentes. A mão serviu no papel de garfo no início. Mas as pessoas se tornaram mais espertas. Após trabalharem todos os dias com suas mãos, elas voltavam para suas casas com as mãos sujas e não queriam utilizá-las para colocar a comida em suas bocas. Por isso, alguém decidiu criar uma extensão da mão e deve ter esculpido algo semelhante a um garfo de madeira. Inicialmente, talvez o garfo tivesse 5 dentes, tal como os dedos da mão. Mas talvez tentar colocá-lo na boca fosse muito difícil. Era muito grande. Talvez eles tenham cortado um dos dentes para fazer 4. Talvez esse seja o motivo de ser chamado fork, garfo em inglês, forca. Tal como os dentes do garfo se assemelham aos dedos da mão, o braço do garfo se assemelha ao braço humano. Talvez algum velho avô tenha decidido transformar os dentes em somente um, porque 4 era demasiadamente complicado para fazer. Mas como a comida se tornou mais sofisticada, eles necessitavam mais do que um tipo de garfo. Assim, fizeram outro com 2 dentes. Então eles compararam o garfo de um dente com o garfo de 2 dentes, e o segundo tipo funcionou melhor. Por quê? Porque um dos dentes representava o pai e o outro representava a mãe. Então eles acrescentaram outro dente, o qual representa o filho, e então outro para representar a filha. Por isso, até mesmo em um garfo, todos estão representados: pai, mãe, filho e filha. Estou certo de que a história e a origem do garfo decorrem do braço humano. Se até mesmo o garfo pode ser rastreado até esta raiz, quanto mais os diferentes aspectos da história humana. Uma explanação da história deve ser lógica de acordo com o passado, o presente e o futuro. O simples garfo pode parecer nada sobre a mesa, mas quando você pesquisa sua base histórica, pode derivar verdades universais a partir até mesmo de uma simples coisa. Imaginem que o garfo declarasse: todo o mundo ocidental está em débito comigo. Todos devem me apreciar, pois sem mim, suas vidas não poderiam ser sustentadas. Embora tenham montanhas de alimento, sem mim para fornecer a ponte entre a comida e seu corpo não pode sustentar a vida. A partir do ponto de vista do garfo, mais importante do que qualquer coisa, e até mesmo de Deus, é o garfo.
o garfo poderia reivindicar um papel mais fundamental no desenvolvimento da cultura ocidental. Mas então, ouvindo toda essa verbosidade orgulhosa, a colher, sentada próxima ao garfo, fica enciumada e decide falar. Sobre o que você está falando, Sr. Garfo? A despeito de toda a sua importância, você não pode recolher nem mesmo uma única gota de líquido. A colher pode declarar: você sabe que 3/4 do corpo humano é líquido? Assim está claro que o líquido é mais necessário para o corpo, não os sólidos. Quando uma criança nasce, o líquido é absolutamente necessário para sua manutenção. Cada célula no corpo está também cheia de líquido. Eu forneço todo esse líquido. Tais coisas aparentemente banais como o garfo e a colher podem fazer tais reivindicações orgulhosas. Da mesma forma, mesmo o menor cabelo em sua cabeça pode fazer tal declaração. Ele pode tecer um universo ao redor de si mesmo. Cada porção do corpo humano, incluindo os 5 sentidos, os braços e pernas, tem seu próprio e único papel, e pode proclamar sua função como a mais importante sob o sol. Até mesmo as roupas e os sapatos que vocês vestem poderiam fazer o mesmo. Tudo o que vestimos tem certa história ou base histórica. Da mesma forma, as mulheres têm sua história. Antes de você, houve sua mãe. Antes dela, sua avó. Antes dela, sua bisavó. Todas juntas, vocês formam a árvore das mulheres, com Eva na base. Da mesma forma, os homens têm um pai, e por trás dele seu avô, seu bisavô, e todo o caminho de volta até o superavô, Adão. A história das mulheres, a história de Eva, é de orgulho irradiante? Vocês podem pensar que caminham sozinhas, mas realmente nunca caminham sozinhas. A história das mulheres está seguindo vocês. Se olhar ao redor, vocês podem observar toda a história das mulheres, o Museu das Mulheres. O que vocês encontrariam em tal lugar? Todas as diferentes raças de mulheres, negra, branca, amarela e todos os tipos de mulheres. Perguntem a si mesmas: quem sou eu como uma mulher? Ou quem sou eu como um homem? Onde vocês estão colocados? Na história das mulheres ou na história dos homens? Para quem vocês perguntam? Vocês já consideraram quantas palavras falaram durante suas vidas? Suponham que cada pessoa viveu até estar com 100 anos de idade. Isso parece ser uma vida muito longa, mas realmente é apenas 36 mil dias. Se você fala uma média de 100 palavras por dia, durante sua vida você falará 3,6 milhões de palavras. Quantas palavras vocês acham que falam todo dia? As mulheres fazem isso em dobro? Tudo bem, vamos dizer que você fala 1000 palavras por dia. Isso significa que você fala 36 milhões de palavras durante o tempo de sua vida. Palavras florescem a partir de seus pensamentos. Pensamentos não podem ser expressos sem alguém com quem se comunicar. O idioma é o meio de comunicação. Assim, a palavra é a ferramenta da comunicação. Quando você fala, para quem está falando? Para si mesmo ou para o ouvinte? Pensem sobre isso. Vamos dizer que você formule uma sentença. Pergunte a si mesmo: isso é para meu benefício e proteção ou é para o benefício de outro? Há sempre um propósito e razão para uma sentença em particular. Essa razão é para você mesmo ou para os outros? A maior parte do idioma de uma pessoa é falado para o próprio benefício dele ou dela. Realmente, a mais poderosa arma no universo é o idioma. É como uma metralhadora, e até mesmo mais poderosa. Em uma disputa entre um esposo e uma esposa, a esposa realmente pode disparar sua metralhadora de palavras em seu esposo. Palavras são às vezes tão destrutivas. Se você fala 1000 palavras por dia, se pergunte: eu falei ao menos uma palavra hoje em benefício de meu país? Ao menos uma palavra em benefício de Deus? Pela humanidade? Vocês falam ao menos 1% de suas palavras diárias, que é 10 entre as 1000, para alguma coisa nobre e boa, para o benefício dos outros e de Deus. Vocês podem ao menos devotarem isso para esse propósito? Vocês alguma vez compararam a boca de uma pessoa com o cano de uma arma, disparando projéteis de palavras? Algumas coisas que você diz podem não causar nenhum impacto em seus pais, por exemplo.
mas outras palavras os ferirão como bolas de canhão. Se um amado filho se volta e diz apenas algumas palavras abusivas e zangadas, seus pais ficarão chocados. Tal onda de choque não é apenas física, mas também espiritual, agitando as mentes das pessoas. Em outro exemplo, um esposo amoroso pode dizer algumas palavras para sua esposa que a eletrificam. Certas palavras causam uma reação de choque no corpo. Na Igreja de Unificação, estamos buscando a forma de vida pública. Assim, quando falamos, devemos nos perguntar se estamos falando mais para o benefício de nós mesmos ou para os outros. Talvez antes de se juntarem à igreja, vocês se sentiam muito apáticos, não se preocupando muito com seu país. Quando alguém falava sobre o país ou sobre Deus e o universo, vocês não queriam prestar a mínima atenção. Esse era o seu passado, mas então vocês se juntaram à Igreja de Unificação e alguma coisa ocorreu com vocês. Foi mais do que lavagem cerebral, alguma coisa que vocês poderiam chamar de lavagem Moon. A direção de seus interesses foi totalmente mudada. Assim, vocês agora são pessoas espiritualmente lavadas na Igreja de Unificação. Seu padrão de pensamento foi mudado, focando em algo maior do que vocês mesmos. A maior parte do dia, vocês pensam sobre os verdadeiros pais. Vocês têm muitas coisas sobre as quais pensar. Lar igreja, por exemplo, que nem mesmo podem entrar nas mentes das pessoas comuns. Mas nós pensamos sobre estas coisas dia e noite, não é verdade? O indivíduo do passado raramente devotou sua conversa para o benefício dos outros, mas após se tornar membro da Igreja de Unificação, qual é a relação? Vocês estão concentrando todas as suas 000 palavras diárias para o benefício dos outros, ao invés de para si mesmos? Equilibre suas palavras e ações. O número 1 significa algo bom. Matematicamente, o 1 ocorre quando as linhas superiores e inferiores se tornam iguais. Por isso, o número 1 significa equilíbrio, de esquerda e direita, de acima e abaixo. Assim, os homens e mulheres número 1 são aqueles cujas palavras e ações são iguais. Se você diz algo enquanto pensa outra coisa, você não é o número 1 de jeito nenhum. Suponha que você dispara palavras como projéteis de metralhadora, milhares de uma vez, mas age baseado somente em uma delas. Você não é uma pessoa número 1. E se você agir baseado em 1000 palavras e falar somente uma, então esse número 1 se torna 1000. Isso também não é o ideal, porque não há equilíbrio. Vamos obter uma conclusão e desenvolver certo princípio. A pessoa que fala mais para o benefício dos outros é uma boa pessoa, enquanto uma que fala somente para seu próprio benefício é uma pessoa egoísta. Quando você realmente avalia seu passado antes da igreja, sua forma de vida era realmente merecedora do inferno. Era uma vida infernal. Vocês concordam? Deve haver uma fronteira entre o bem e o mal, uma lei para estabelecer um padrão. Qual é a lei neste país? É o padrão pelo qual tudo pode ser julgado e dividido entre o bem e o mal. Leis apenas estabelecem o mínimo. É impressionante que a lei sempre define o mínimo, e não o máximo. Eu não sou a lei ou o limite de quanto bem você pode fazer, acima da linha da lei. Nenhuma lei diz que você deve apenas ser honesto até este ponto, ou amar até este ponto. A lei, primeiramente, estabelece limites sobre a pessoa egoísta, aquela que sempre vive por si mesma. Tal pessoa tende a trazer destruição para o bem-estar público, por isso a lei existe para limitá-la. A lei está sempre atenta com a pessoa autocentrada. Na sequência, a lei está atenta com pessoas gananciosas e destrutivas. A lei existe para proteger o público de prejuízos. Certas pessoas não hesitam em recorrer a métodos destrutivos para atingir seus próprios objetivos egoístas. Elas farão qualquer coisa. Quando alguém fala palavras duras e vituperiosas que ferem os outros, ele viola a lei moral, embora possa não haver uma lei escrita contra isto. O princípio básico da democracia repousa sobre os números. Qualquer um que recebe mais da metade dos votos em uma eleição será o vencedor. Assim, a democracia está sempre fluindo e se movendo. Suponham que pessoas más fiquem juntas e acumulem votos suficientes para obter a maioria.
De acordo com as regras da democracia, elas são as legítimas vencedoras. Se o mal pode obter força e exercer poder, é óbvio que a democracia carece de algo. Até mesmo as forças do comunismo que negam Deus, em breve poderiam acumular força suficiente para se tornar um instrumento de justiça social, padrões de uma forma pública de vida. Assim, qual é a forma de vida mais pública? Necessitamos certas regras e normas para determinar isto. A primeira norma é qualidade imutável. Então, unicidade. E, finalmente, durabilidade. Coisas públicas devem ser imutáveis, únicas e eternas. Por isso, quando você está genuinamente com o espírito público, terá espaço para o indivíduo, a família, a nação e o mundo. Absolutamente público significa absolutamente gigantesco, tão grande que pode conter tudo o que há. A América é um país grande ou pequeno? Vocês gostam de dizer que a América é grande. Entretanto, comparado com o Sol, todo o planeta Terra é muito pequeno. A grandeza de alguma coisa depende com o que você a compara. E quanto à realidade de germes e vírus? Vocês imaginam que deve existir um mundo até mesmo menor do que aquele que o poder humano já descobriu? Tal mundo micro deve ter certos meios de sensoriamento. Estou seguro de que deve haver alguma mini micromão, em uma mini micromesa, buscando por pão e manteiga. Como uma criança que olha as formigas enfileiradas no terreno, você descobriu que até mesmo as criaturas neste minúsculo mundo possuem olhos, pernas e assim por diante. Além disso, aquelas formigas têm antenas e seus próprios pequenos computadores que as guiam em certas direções, e os humanos ainda nem mesmo descobriram seus segredos. Nem mesmo todo o conhecimento contido no Museu de Londres poderia explicar os mistérios de uma minúscula formiguinha. Pensem nisso. Esse inseto aparentemente insignificante está carregando conhecimento tão vasto para ser colocado no Museu de Londres. A lei é surpreendente e estranha, de certa forma. Ela define o mínimo que é necessário para preservar uma sociedade ou existência, da autodestruição, da ganância e da autocentralização. Tome as coisas mais seriamente. Após vir para os Estados Unidos, eu vi quanto as pessoas daqui adoram comédia e comediantes. Rádio e televisão estão cheios de humor, e as pessoas riem alto e forte. Eu imaginava o que seria tão engraçado e por que havia tanta risada. Comédia é um tipo de linguagem misturada, uma estranha combinação de palavras. Nunca é plana e sincera, apenas uma forma engraçada de colocar as palavras juntas para fazer as pessoas rirem. Se os americanos são tão apaixonados por essas coisas estranhas, suas características também devem ser misturadas. Quando algo move as pessoas para rirem tão calorosamente, elas agirão e viverão baseadas nisto. Comédia não tem conteúdo, nem seriedade e nem significado real. É apenas superficial. Do mesmo modo, a forma de vida americana se tornou muito superficial. As pessoas não querem pensar profundamente ou considerar o lado sério das coisas. Elas não querem buscar por coisas espirituais. Alguma consistência verdadeira não pode ser veiculada em tons leves. Vocês não podem brincar quando estão dizendo alguma coisa séria. O significado de uma mensagem séria deve ser veiculado em tons de preto e branco. Ainda há pessoas que adoram dar menos importância às coisas, enquanto fazem piadas. Tal pessoa vive apenas superficialmente. Qualquer pessoa capaz de orientar o mundo e toda a humanidade deve ser uma pessoa séria, alguém de poucas palavras. Os pensadores do passado, do presente e do futuro são sempre pessoas pensativas, aquelas que preferem sentar-se e pensar, nunca aquelas que gostam de conversa, alegria e humor. Há uma forma certa para escrever uma música. As notas devem ter certa forma, com suas hastes retas para cima dos círculos ou direto para baixo. Suponham que alguém escreveu uma música com as notas deitadas na linha. Muitos americanos de hoje querem viver suas vidas em busca de diversão, sem nenhum apego a qualquer lei. Eles querem sair por aí, fazendo o que lhes agrada. Se eles têm vontade de dizer algo ou gritar, eles fazem isto. Por isso, a música e a dança, disco, por exemplo, reflete isso. Você pode se imaginar dançando com seu pai ou mãe e chutando-os para a diversão? Você pode dizer, não me levem a sério?
O senso comum do pai diria para ele que seu filho está fazendo algo errado ao chutar as pessoas ao seu redor. Esse seria um assunto muito sério. Nosso universo é a séria consequência da criação. Ele nunca viria a existir devido ao senso de humor de alguém. Portanto, o princípio central do universo nunca poderia ser imaginado como uma piada. Suponham que há 2 diplomatas discutindo, um comunista e um americano. Os Estados Unidos sempre perdem em tais discussões porque os americanos falam muito. Eles falam demais fazendo piadas e brincadeiras. O americano poderia tentar impedir o rompimento de tais negociações, afirmando que era apenas uma piada e que não significava isso. Mas é muito tarde. Não há lugar para um tom de brincadeira em negociações sérias. Os chineses, por exemplo, são pessoas muito sérias. Eles raramente falam, mas apenas encaram você. Eles são os mais formidáveis oponentes no pôquer, pois nunca revelam suas cartas até o último momento. Os comunistas podem mentir como serpentes ao esperar, buscando pela fraqueza de seus oponentes. Então, eles atacarão. Eles estão sempre prontos para golpear a qualquer momento, como a serpente, logo que você exponha a sua fraqueza. Neste universo, deve haver alguma verdade central séria. Se não houvesse tal coisa, então teríamos que formar uma, porque sem isto, a civilização humana nunca se sustentaria. Até mesmo como uma hipótese, teríamos que assumir a existência de Deus como a lei central e a fonte de todas as coisas. Mas é claro, não temos que nos conformar com o Deus hipotético. Nós temos o Deus real. Quão afortunados somos! Passado, presente e futuro são todos governados por um único princípio. Não há brincadeiras sobre isso. Vocês acham que o sabor do mel muda desde o passado, através do presente e até o futuro? E sobre o ouro, sua rica cor muda através do tempo? A qualidade de um diamante muda? A fonte de seu valor está em sua imutabilidade, suas qualidades eternas. Deus é de fato um Deus público. Ele é verdadeiramente o centro da forma pública de pensamento. Deus pensa sobre si mesmo, mas somente dentro do contexto do pensamento público. Ele nunca pensa sobre si mesmo separadamente. Suponham que Deus fosse como o ar, permeando todo o universo com esse pensamento público. Neste espaço universal preenchido com esse ar de pensamento público, Deus se coloca no centro. Vocês devem sempre tentar se localizar no centro da vida pública. Estando nesse centro, o que quer que vocês façam será aceito. Qualquer coisa que se origina a partir desse ponto central será bom e aceitável. Quanto mais coisas venham desse centro, melhor será. Você precisa do centro. Isto é como o eixo de uma roda de automóvel. O eixo é pequeno, mas a roda que gira neste eixo causa uma tremenda quantidade de movimentos. Até mesmo uma grande roda gira ao redor de um pequeno eixo. Deus é assim. O universo é como uma enorme roda pública. Deus está no centro, como o eixo. Quando ele gira, todo o universo gira. Assim, nessa posição, um indivíduo pode dizer: eu existo para o benefício do universo, e o universo existe para o meu benefício. Pessoas de 5 diferentes cores de pele, vindas de diferentes partes do mundo, vivendo no passado, presente e futuro, incluindo as massas da humanidade, tanto verticalmente, passado e presente, quanto horizontalmente. Deus está posicionado no centro de todas elas. Nesse ambiente, existem todos os tipos de pessoas. Uma pessoa será menor, outra será maior. Uma pessoa terá um formato particular e outra será diferente. A combinação de todas estas coisas cria harmonia. Elas estão se movendo em certo ambiente. Embora pareçam se mover ao acaso, elas não podem existir independentemente neste universo, desconsiderando seu centro. Elas devem se relacionar com o centro. Assim, quando a situação do mundo muda, então a situação dos Estados Unidos muda também. Este país não pode pensar: bem, não me aborreça. O resto do mundo segue seu caminho e eu sigo o meu. Qualquer mudança no governo dos Estados Unidos inevitavelmente afeta homens e mulheres que vivem dentro dele. O presidente Reagan
tomou posse e está tentando fazer um novo início. Ele está pedindo para todos apertarem seus cintos. Assim, a vida de todos é afetada, de uma forma ou de outra. Se você está vivendo sob um plano austero, então cada aspecto de sua vida é afetado. Por exemplo, se você terá uma recepção de casamento, necessitará fazê-la mais simples. Em outras palavras, uma pessoa central aqui na América está tentando girar a nação em certa direção, e todos dentro dessa nação são afetados, gostem disso ou não. Deus está nesta mesma posição, à exceção de que o escopo de Deus é muito maior do que o de Reagan. A realidade de Deus é o universo, e Ele está sempre no centro, sempre focado no público, e tentando mover todo o universo em direção de certo objetivo ou ação. Deus está girando uma gigante roda. Quanto maior a roda, mais forte o eixo deve ser, a fim de girá-la. Portanto, a gigante roda do universo pode ser girada somente pelo Deus Todo-Poderoso. Podemos utilizar a expressão Todo-Poderoso em referência a Deus, porque essa expressão se aplica somente para alguém que está no centro, no eixo. Qualquer um que esteja em qualquer outro lugar que não seja o centro não pode ser todo-poderoso. Estamos investigando o que é o bem. Bem é qualquer direção para a qual Deus está empurrando. Assim, uma vida voltada para o público, ao invés de uma vida autocentrada, é sempre bem aos olhos de Deus. O centro existe em benefício do todo, e o todo existe em benefício do centro. Isso é dar e receber. Somente a partir dessa posição central, Deus pode ser todo-poderoso. Deus está sempre vivendo dentro da eternidade. Não há nenhum momento sombrio. Cada segundo é vibrante. Somente a partir desta posição central, Deus pode ser o centro de felicidade e glória. O propósito público sempre vem primeiro, então o do indivíduo. Esta é a sequência correta. A lei universal diz que homens e mulheres foram feitos à imagem de Deus. Por isso devemos viver da maneira como Deus está vivendo. Quem é uma pessoa nobre? Historicamente, o homem nobre tem tentado proteger os interesses do público. O filho de piedade filial é o homem nobre da família, porque ele está vivendo pelo propósito da família. O patriota é o homem nobre do país, porque a nação não é nada mais do que a extensão da família. E o santo ou homem sagrado está no centro do mundo. Digamos que você está sendo elevado ao mundo espiritual, deixando para trás este mundo físico. Nesse ponto, você é aceito de acordo com certas categorias. Alguns podem ser filhos de piedade filial, outros podem ser patriotas. Se você é aceito como um homem santo, isso significa que também é um patriota e um filho de piedade filial, porque tudo isso está dentro do escopo do homem santo. O escopo do santo, ou homem sagrado, é o mais amplo de todos. O objetivo de Deus é que todos sejam santos, mais do que um patriota ou um filho de piedade filial. Mas você deve iniciar no treinamento como filho de piedade filial. O próximo seminário para a santidade é se tornar um patriota. Muitos munis mais velhos estão agora fazendo o seminário de 120 dias. Alguns deles estão pensando, por que eu preciso mais treinamento? Eu mesmo tenho dado seminários. Vocês têm servido no nível de um filho de piedade filial ou de um patriota, mas agora eu quero que vocês progridam para o nível de santo. Após este treinamento, vocês devem receber o mundo como o seu palco. Vocês devem começar a trabalhar por um continente inteiro e o mundo inteiro. A pessoa focada no público fala a partir da visão mais pública. Ela come e dorme e faz todas as coisas a partir do ponto de vista da vida pelo público. Não há tal coisa como o seu ponto de vista privado. Quando você olha o mundo com um olho focado no público, todos amarão o seu olho. Embora meus olhos sejam muito pequenos, eu olho através destas janelas com uma mente pública, e todos prestam atenção nestes olhos. Vocês amam estes olhos, não é? Não importa qual formato suas orelhas ou narizes possam ter, enquanto eles estão trabalhando para o propósito público, então as pessoas os amarão, porque Deus os ama. Esta tem sido minha forma de vida, para me posicionar sempre no centro da esfera da visão pública. Se este centro se move errado,
então todo o universo se move errado. Esta é uma responsabilidade séria. Se esse centro faz alguma coisa louca, então todo o universo se torna louco. O centro não pode evitar de fazer isso. Para preservar o universo e a ordem universal, o centro deve preservar sua posição central. Essa é a forma de vida dos membros da Igreja de Unificação. Todos estão em uma posição central. Este é o motivo pelo qual vocês devem obedecer às leis do princípio. Fardos mais pesados no centro. Talvez você tenha se juntado à Igreja de Unificação a partir da periferia do universo. Mas enquanto você aceita mais e mais responsabilidade, se move em direção do centro. Quanto mais você pratica o princípio e as tradições da Igreja, mais próximo você está do centro. Ao se aproximar do centro, seus fardos se tornam mais leves ou mais pesados. Algumas pessoas poderiam contestar: eu não gosto do peso desse fardo. Eu gosto apenas da autoridade de estar no centro. Isso é bom? Isso é pior do que ser um ladrão. Tentar roubar somente a parte doce de algo enquanto nega a responsabilidade presa a isto. Estou sempre pensando: estarei escavando direto ao coração de Deus. Lá eu tomarei sobre meus ombros todo o fardo que Ele tiver. Eu quero carregar estes fardos. Estou planejando escavar ao coração de Deus e sustentar cada fardo que Deus tiver. Eu insistirei em carregar esse fardo. Assim, quando eu estou no centro com esse fardo, girando e girando, eu mesmo envolverei a Deus, embrulhando-o. Até mesmo Deus não pode se separar, de modo algum. Por isso não há distinção, nenhuma barreira entre Deus e eu. Vocês querem se tornar muito famosos, não querem? Vocês serão o número 1, não serão? Essa não é uma má ambição. Sim, Deus criou vocês para serem o número 1, mas não apenas para a glória, mas também para que possam sustentar responsabilidade. Então o interior e o exterior estarão juntos, e você descobrirá sua nova individualidade. Ao se descobrir, você perceberá que pertence ao público. O público possui você. Aqueles que estão tentando dizer que não se preocupam com o público, sobre o resto do mundo, somente com eles mesmos, são maus. Vivendo esse tipo de vida, o que quer que você pense durante o dia é um pensamento focado no público e pode falar com verdadeira autoridade. Assim, porque seu discurso e ações são motivados a partir do centro, eles têm um foco verdadeiro. Nem vida, nem ação, nem palavra permanecem no centro. Ele sempre passa através destes. O produto da providência. Assim, este é o conceito de providência. Vocês são o produto da providência. Vocês emergiram na história para serem parte desta providência. Esta providência é o propósito por trás de vocês, de cada um de vocês. Vocês nasceram neste mundo. A partir deste propósito focado no público e do exemplo de seus pais, vocês foram criados. Vocês estão em débito primeiramente com seus pais, por isso viver como filhos é o primeiro ato de conteúdo público. Pelo benefício e prosperidade do mundo, os filhos são dados para vocês. Portanto, pais verdadeiramente centrados em Deus devem estar pensando sobre como educar seus filhos à imagem do universo, como representantes do universo, um presente universal. Assim, vocês educam esses filhos para a perfeição e verdadeiramente amam esses filhos, porque eles representam o universo. Sem nem mesmo compreender este profundo significado, muitos pais amam seus filhos, porque a natureza funciona dessa maneira. Esta é uma verdade universal. Após educá-los no centro de sua família, seus pais tentam enviá-los para o próximo nível, para se tornarem importantes cidadãos de sua nação. Seus pais dizem: tudo bem, faça alguma coisa importante pelo país. Se torne um patriota. Os pais estão sempre tentando empurrar seus filhos para estudar, para serem disciplinados. Esteja atento, eles dizem. Trabalhe para seu exame. Volte com um bom boletim. Às vezes eles se tornam muito rigorosos, brigando com os filhos, os disciplinando duramente. Os pais podem bater em seus filhos, exaltando-os a seguir em frente, tentando fazê-los melhor. Isto tem um propósito bom, se esse filho ou filha é empurrado em direção ao centro, para uma posição mais pública.
Seus pais devem empurrá-lo para se tornar não apenas um bom patriota, mas uma pessoa sagrada ou uma pessoa nobre também, um homem ou mulher santo. A ambição deles de que você se torne o melhor é para o propósito público. Eu não rejeito a noite. Eu vim para a América e a América veio contra mim. Isto nunca me aborreceu. A América é um pequeno objeto em nossa tela de radar. Sendo o centro, eu tenho a responsabilidade de fazer a América girar ao meu redor. Os Estados Unidos da América se opõem a mim porque ele está agora no lado escuro da Terra. Metade do mundo sempre está na posição da noite. Mas o globo se mantém girando, e o que está agora na escuridão, em breve entrará na luz. À noite, somente a lua derrama sua luz, e nem sempre vemos claramente. Mas como a Terra continua a girar, vemos o Sol surgindo. Então exclamamos: podemos ver o Sol! Se você se torna o número 1, deve manter um equilíbrio. Você não deve gostar apenas do dia, mas também da noite. Se você gosta somente do dia, você não é o número 1. Em nossa forma de vida, se você quer se tornar o número 1, deve até mesmo estar disposto a ser perseguido. E dizendo a si mesmo que pode suportar isso, você pode perseverar. Então, quando vem a aceitação e as pessoas dão as boas-vindas, é claro que você se sente bem. Por isso sofrer não é problema, particularmente quando você é jovem. Eu estou disposto a seguir pela estrada de sofrimento, porque quando essa estrada termina e chega à idade mais avançada, haverá glória. Haverá a luz do sol. Esse é o caminho certo, não é? Não seja uma vítima. Assim, essa é uma grande vida. É uma grande ideologia, verdadeiramente grandiosa. É quase como ser um campeão entrando no ringue de boxe e desafiando seus oponentes. No boxe, o que conta é o golpe definitivo, o nocaute. Até alcançar o ponto de nocaute, você pode ser atingido 1000 vezes, com dentes quebrados e sangue saindo de seu nariz. Seu olho pode estar totalmente preto e azul. Isto não faz diferença enquanto você perseverar até o fim e fizer um nocaute no oponente. Por isso ninguém deve se tornar uma vítima. Você necessita primeiro encarar sofrimento e então a dificuldade, porque a vitória definitiva nunca vem no início, mas sempre no final. Se levante e persevere com uma forte determinação, até mesmo sob perseguição, até o final, e então, no período final, nocauteie o oponente. Você pode pensar que quer se tornar um campeão mundial, mas quer evitar ser atingido. Eu não quero que ninguém chegue perto de mim. Eu não quero que qualquer um me toque. Então eu sairei e me proclamarei o campeão mundial. Sim, eu quero ser assim. Eu digo que tal pessoa é um ladrão, tentando evitar todas as lutas intermediárias a fim de desfrutar a glória do momento final. Munis mais velhos podem dizer: bem, pai, eu já fiz o suficiente. Eu quero desfrutar um bom caminho. Eu não quero que ninguém me toque. E eu não quero uma batalha em um ringue como um grande círculo vicioso. Eu lutei no ringue da Inglaterra. Eu não me preocupo com o ringue mundial. Eu estava lutando no ringue da Alemanha. Eu me tornei um campeão lá. Isso é suficiente para mim. Eu não quero avançar mais. O que necessito são homens e mulheres que já tenham vencido nos campeonatos nacionais. Quando eu digo: venham aqui, eu os colocarei no campeonato mundial da raça. Eu quero pessoas que digam: sim, pai, você está pronto para encarar uma sequência de socos? Sem problema, pai, eu estou pronto. Eu estou muito rígido. Eu sou ferro fundido, aço temperado. Pai, me coloque na mais dura luta que você queira. Esse é o tipo de campeão que eu quero que você seja. É uma coisa má para mim. Empurrá-lo para um desafio até mesmo maior? Quem é que está puxando? A Igreja de Unificação está neste mundo, dentro do mundo e fora do mundo. Os membros da Igreja de Unificação estão pensando: não importa o que aconteça ao mundo, eu devo me manter no centro. Eu me segurarei rápido. Eu não serei atirado para fora. Alguém pode puxá-lo, mas se você já está conectado com o centro, logo que a pessoa o libere, você volta direto para o centro. Mesmo se você tentar me puxar, o que eu realmente farei é circular ao redor, não sendo puxado para fora. Vocês compreendem?
Suponha que há algo sobre a roda, próximo do eixo. Esse peso morto causa um movimento muito instável, balançando o eixo o tempo todo. O que você faria? Você diria: "Oh, o peso é demais para mim"? Você quebraria o eixo? Mas se você está sempre no centro, sempre forte, inabalável por qualquer coisa, ao invés do eixo quebrar, este peso será lançado para fora da roda. Duas coisas podem ocorrer. A parte pesada poderia voar para fora, ou o eixo pode ser quebrado. Qual consequência você preferiria? Este peso hoje é o comunismo. Eles estão tentando lançá-lo para fora, tentando quebrar o eixo. Mas como eles giram cada vez mais rápido, o eixo é tão forte que eles serão lançados para fora. Em outras palavras, eles se destruirão. Essa é a forma como Deus vê a providência de seu passado e presente. Como vocês se veem? Vocês diriam: quem se preocupa sobre o mundo, sobre a humanidade? Eles não se preocupam comigo. Eu não tenho nada com essas coisas, e apenas vivo minha vida como desejo. Esta é minha liberdade. Não se preocupe comigo. Esse é o tipo de atitude correta? Isso está em nosso passado. Algumas mulheres dizem: eu sou uma mulher. Por que eu deveria estar limitada a um homem? Hoje à noite, eu posso sair com este homem, amanhã com outro. E daí? Essa é minha liberdade. Isso é verdadeira liberdade? Verdadeira liberdade é a harmonia com o eixo. Isso é liberdade e paz verdadeira. Funcionar adequadamente é liberdade. Verdadeira liberdade é quando você está funcionando em harmonia e paz com o eixo, ou em equilíbrio com o eixo. Portanto, liberdade não pode deixar a direção do princípio. Dentro do escopo do princípio, você pode desfrutar liberdade. No passado, você pode ter falado muito, mas o que você falou era a palavra do inferno. Se era, então o que você falou era como um veneno. Isto envenenou pessoas e as trouxe para o inferno, ao invés de tirá-las do inferno. Por que o pai pediu para vocês trazerem suas esposas aqui? Porque vocês necessitam completa harmonia em seu casamento, dentro de seu lar. Cooperação total. Quando o esposo está seguindo para sua missão universal, a esposa tem um papel muito importante. Como um esposo reage quando sua esposa diz: "Oh, você não se preocupa comigo. Por que você vai para longe? Dê mais atenção para seus filhos. Dê atenção para sua própria esposa." E quanto a mim? De fato, a expressão em inglês, melhor metade, é uma boa expressão. Por isso, o homem é metade do círculo, e a outra melhor metade é a esposa. Mas não nesse caso. A linha fundamental, a linha divisória da melhor metade, não é uma posição ao acaso. Não fique em um cubículo. Ao falar sobre a providência, muitas pessoas dizem: primeiramente eu me preocupo comigo mesmo, minha família, e então eu posso me preocupar sobre Deus. Se eu não cuidar de mim mesmo e de minha própria família, como posso me preocupar sobre Deus? A Igreja de Unificação está se expandindo para uma missão universal. Quando você vai para casa, pensa que está se separando da missão universal. Em muitos casos, quando membros da Igreja de Unificação de boas posições se casam, eles mudam. Eles dizem: agora minha missão está terminada. Agora tenho meu próprio cubículo, minha própria vida. Agora eu não tenho uma missão universal. Mas sua família está dentro da missão universal. Ela é parte da missão universal. Homens e mulheres devem estar juntos, reforçando sua posição para abordar a missão universal. Vocês encontraram sua melhor metade, então faça desta relação um círculo completo, com vocês no centro. Esse é o significado de matrimônio na Igreja de Unificação. Frequentemente, quando uma pessoa que está no centro se casa, ela quer deixá-lo e ficar no perímetro. Absolutamente não. Quando você se torna um homem casado, um homem de família, sua família está exatamente no centro, girando no mesmo eixo. Por isso, quando vocês estão casados, sua missão e a missão de sua esposa se tornam uma única. Juntos, vocês criam o centro e se tornam o eixo. Nada que você faça está separado de sua posição central. Você poderia dizer: eu não devo ter muitos filhos,
talvez apenas 1 ou 2, porque mais do que isso seria muito oneroso. Essa é uma má ideia, a partir do ponto de vista celeste. Quanto mais filhos você tem, maior se torna o seu círculo. Eu gostaria que vocês cobrissem todas as direções. Há 4 estações, cada uma dividida em 3 diferentes segmentos, fazendo 12 portões. Cada filho representa um certo portão e uma certa direção. Vocês devem se doar dia e noite por seus filhos, trocando fraldas e tudo mais. É um fardo incrível, mas se você tem 12 filhos, dará uma enorme contribuição ao universo, ao oferecer 12 representantes que abrangerão 36 graus. Em outras palavras, sua família será capaz de se relacionar com todas as direções do mundo, não apenas uma única direção. Isto se aplica não apenas para filhos físicos, mas também para filhos espirituais. Esse é o motivo pelo qual eu quero que vocês saiam e obtenham filhos espirituais. Seus filhos espirituais se alinharão ao redor de 12 portões diferentes, 12 direções diferentes, e ligarão vocês ao mundo: o mundo negro, o mundo branco e o mundo amarelo. Cada direção do mundo estará coberta. Testemunhar não é fácil. Dar nascimento para esses muitos bebês não é fácil, e dar nascimento para filhos espirituais também não é fácil. Eu irei para Moscou. Meu objetivo é a turnê de Moscou. Minha missão é fácil? O comunismo é meu pior inimigo, mas irei para Moscou para uma turnê. Vocês dizem, impensável, impossível. Esta é uma tarefa fácil? O presidente Reagan tem todo o poder dos Estados Unidos por trás dele. E o secretário Haig tem todo o poder das Forças Armadas por trás dele. E eles ainda tremem. Eles não sabem o que fazer com os comunistas. Entretanto, sem nem mesmo um pequeno pentágono ou um pequeno departamento de Estado por trás de mim, eu irei direto ao centro de Moscou e o reivindicarei. Em outras palavras, eu irei direto ao campo inimigo, direto para o centro. Isto não é fácil. Há um alto preço a ser pago por isso. Podemos ter que pagar o preço, mas isto não é problema. Esse é o objetivo, essa é a missão, e a missão deve ser cumprida. Envie seu esposo para a linha de frente. Por isso, se para pagar o preço alguém está sendo martirizado, isso é muito valioso. Se isto é, pela missão, até mesmo eu estou pronto para arriscar ser um mártir. Eu não hesito em dizer isso. Se vier o dia de ir para Moscou, e sua esposa diz, pai, essa missão é muito perigosa, não envie meu esposo, envie outra pessoa. E quanto a isso, se esse é o caso, sua esposa é um fracasso dentro do princípio. Sua esposa deve dizer, pai, você pode colocar meu esposo para estar na linha de frente dessa missão? Utilize-o, por favor. Eu cuidarei dos filhos. Não se preocupe, pai. Envie meu esposo para a linha de frente da missão. Essa é a verdadeira esposa celestial. Quantas mulheres nesta sala podem dizer, eu devo ser responsável por todas as mulheres soviéticas, mesmo se todas elas me perseguem? Pai, deixe-me cuidar delas. Eu não recuarei nem mesmo uma polegada, nem mesmo 1 centímetro. Eu as converterei. E quanto aos homens? Se todos os comunistas do mundo vierem atrás de você, você pode dizer, pai, me deixe estar na linha de frente. Eu não devo recuar nem mesmo uma polegada. Eu devo ser vitorioso em seu nome. Esse é o tipo de homem que eu quero que vocês sejam. Quando vim para a América, eu já havia feito considerações em meu plano de que poderia até mesmo ter que ir para uma prisão americana ou uma prisão soviética, ou até mesmo para um campo de concentração. Tudo estava dentro do plano. Nada é inesperado para mim. Quando eu assisto um filme no qual alguém falha em sua missão, é descoberto e é executado por fuzilamento, não estou apenas olhando uma cena desapaixonadamente. Eu me coloco nessa posição. Eu coloco minha vida nessa posição. Eu estou disposto a aceitar isso, se essa for a vontade de Deus. Os santos pagam o preço. Por isso, quando a nação está desmoronando e o povo está ruindo, você deve ir para a linha de frente e pagar o preço para salvá-los. Sem pagar o preço, nada pode ser realizado. Pelo benefício da nação, o patriota deve estar disposto a ser um mártir. Pelo benefício do mundo,
As pessoas sagradas devem estar na linha de frente. Elas devem ser aquelas que pagam o preço primeiro. Por isso, se esse é o caso, queremos morrer pelo benefício do mundo e pelo benefício do país. Jesus Cristo seguiu precisamente por esta estrada. Ele morreu a partir de uma posição no centro do mundo, e isto teve um impacto universal. Nunca tente evitar que as coisas venham até você. Encare-as. Isso é o que Jesus fez. Ele se colocou no centro. Pense sobre si mesmo. Se eu vivo ou morro, minha vitória afetará toda a humanidade do passado e do presente, e todo o universo. Olhe para Jesus. Ele erigiu sua cruz no centro do universo e morreu pelo benefício da humanidade. Ele nunca lamentou sobre sua própria morte. Ele teve espaço para perdoar e amar seus inimigos, até mesmo em seu último minuto. A história oscila, mas não Deus. Essa é a forma como Deus vê a providência. Olhe tudo a partir deste ponto de vista. Nada pode ser excluído desta interpretação. Embora a história tenha flutuado, este princípio nunca mudou, porque Deus nunca mudou. Porque a posição de Deus é o princípio, este permanece como o alfa e o ômega. A letra G, a primeira letra da palavra God, que é Deus em inglês, é quase um círculo completo. Se Deus, como o G, fosse um círculo completo, nenhuma porta restaria para qualquer pessoa entrar. Por isso, Deus abriu uma pequena porta e então fez uma entrada para você e eu. Mas então o D, a última letra da palavra God, de Deus, está no final. Quando chegar o momento, Deus fechará a porta. O dia do julgamento vem e a porta será fechada. Essa é a forma como Deus pensa, no passado, presente e futuro. E Deus não somente pensa dessa forma, mas Ele vive dessa forma. Por isso, a fim de ser o homem número 1, eu devo ser como o Deus do passado, o Deus do presente e o Deus do futuro. Você anseia por sua vida do passado? Pensem sobre as experiências de seu passado. Após ouvir o Pai, vocês conhecem a verdade. Mas no passado, vocês tinham plena compreensão desta verdade? Que tipo de passado vocês tiveram? Você não tinha nenhuma consciência de si mesmo. Você não reconhecia a si mesmo. Porque não havia nenhum centro, a individualidade foi aviltada. Sua vida não tinha nenhum princípio, nenhuma direção, nenhuma razão. Você estava vagando e oscilando. Ao vagar, você encontrou a igreja de unificação. De repente, você entrou pela porta e descobriu um mundo inteiramente novo. Inicialmente, você descobriu alguma coisa fantástica, incrivelmente agradável e boa. Mas então você tentou viver a forma de vida da unificação. Então você começou a olhar para trás com um pouco de nostalgia, um pouco de saudade, pensando: bem, eu tinha todos os tipos de liberdade. Eu podia ir aonde quer que eu quisesse. Eu via tudo o que queria ver. Se eu quisesse dançar qualquer música, eu podia. E quanto ao momento atual? No mundo externo, você poderia pensar: eu sou totalmente livre para me casar com qualquer garota que eu queira. Eu posso me divorciar de qualquer garota com quem me casar. Então aqui você dirá: oh, eu não tenho liberdade para fazer isso. Eu tenho que esperar o pai dizer algo. Que tipo de matrimônio é esse? E também, aqui sua missão é incrivelmente difícil. Você sai, tentando testemunhar, e as pessoas dizem: seu Muni, apontando e cuspindo em você. O ataque vem de todas as direções. Então você diz: oh, eu vim para o lugar errado. Sinto muito, pai. Eu vou embora. Felizmente eu não tenho muita bagagem. Suponha que a igreja de unificação deu tudo o que você queria. Propiciou as melhores refeições, concedeu várias horas de sono, forneceu acomodações no Hotel Hilton e qualquer outra coisa que você quisesse. É claro, ninguém a deixaria. Eu sabia que se tivesse dado conforto para vocês, dado uma tarefa fácil, tornado seu trabalho agradável em um sentido mundano, concedido liberdade e dado a vocês todos os tipos de coisas, todos ficariam na igreja. Eu sabia disso. Mas pessoas de verdade, pessoas divinas, conscienciosas, pessoas patriotas que estão preocupadas sobre este país e o destino do mundo, essas pessoas ficarão.
teremos o poder de mobilizar pessoas verdadeiras e genuínas. Isto pode exigir 40 anos. O trabalho de restauração pode exigir 10, 20, 30 ou 40 anos. Bem, eu já determinei que 40 anos não é nada. É somente um estágio. Eu iniciei esta missão quando tinha 16 anos de idade. Se você realmente quer realizar algo de proporções mundiais, isto levará ao menos 40 anos. Os 4.000 anos da história registrada têm sido uma história emaranhada, uma história satânica. Levará ao menos 40 anos para desenroscá-la. E como seria se minha atitude tivesse sido de evitar uma missão mais difícil? E se eu dissesse, Deus, me dê um trabalho mais fácil, faça meu fardo mais leve? Se essa fosse minha aspiração, eu teria há muito tempo sido suspenso de meu trabalho. Mas eu sempre busquei o caminho difícil de restauração desde o início. Eu nem mesmo comecei a lutar. Isto é apenas o início. Estou treinando vocês e os enviando para o mundo. Esse é o padrão que estou pedindo para que vocês encontrem. De fato, hoje seu padrão é muito inferior ao meu. Quantos de vocês poderiam sobreviver sendo colocados em uma das catacumbas de Roma? Quantos de vocês poderiam suportar a pressão e o perigo daqueles dias do primeiro século? Quantos de vocês sobreviveriam em tais circunstâncias? Se os cristãos do primeiro século puderam perseverar em meio a esses sofrimentos e serem fortes, até mesmo nós podemos sobreviver. Deus me ama não apenas por causa da minha filosofia e forma de vida. Deus vê que eu tenho o poder e a capacidade para trazer bilhões de pessoas ao redor do mundo para a mesma convicção, a mesma direção e o mesmo objetivo. Em outras palavras, eu sou o tipo de homem que Deus necessita aqui na Terra. Deus vê que eu tenho o poder de me multiplicar. Agora estou com 60 anos de idade. Mas quantos anos vocês acham que eu viverei? Eu não acredito que meu corpo físico sustentará a vida para sempre. Muitos cristãos pensam que uma vez que aceitem Cristo, nunca morrerão. Mas então, o que ocorreria? Se todos sustentassem a vida física aqui na Terra para sempre, eventualmente não haveria espaço suficiente. Então, e quanto às gerações subsequentes? Vocês acham que alguém poderia existir sob essas circunstâncias? De fato, Deus é científico. Deus não permite que a vida física continue indefinidamente. Esse é o princípio de criação. Quando você se torna uma pessoa espiritual e entra no mundo espiritual, espaço é sem qualquer significado. Mas não é assim aqui na Terra. Você está limitado pelo tempo e o espaço. Todos um dia morrerão e serão enterrados. Mas através de meus filhos físicos e dos membros do movimento de unificação, eu posso me multiplicar em milhões. Esses milhões se multiplicarão em bilhões, e os bilhões em trilhões. Essa é a forma como eu viverei para sempre. A tradição que estou ensinando é o relacionamento entre verdadeiros pais e verdadeiros filhos. Esse é um relacionamento eterno. Esta é nossa tradição. Primeiramente necessitamos educação, e então implementação da educação. Se tornar melhor do que eu quero que cada um de vocês façam até mesmo melhor do que eu. Siga além de mim. Não apenas me replique, se torne superior a mim. As gerações que me sucederão se tornarão superiores a mim. Muitas pessoas pensam, somente o pai pode fazer este trabalho. Nós não podemos fazê-lo. Essa é a atitude errada. Vocês poderiam fazer até mesmo melhor do que eu, porque vocês têm muito mais apoio de Deus. O mesmo Deus que me sustenta está sustentando vocês. E vocês possuem suporte adicional. O meu suporte, o suporte dos verdadeiros pais e o suporte da Igreja de Unificação. Vocês estão em uma posição infinitamente melhor. De fato, elementos impuros na Igreja somente podem ser destrutivos. Devemos preservar nossa tradição no formato puro. Produtos puros sempre manifestam poder. Algumas pessoas estão sempre ficando mais escuras e mais fracas. Ao invés de tentar cuidar de si mesmas, saiam e obtenham 10 pessoas capazes. Munis novos são mais poderosos. Nunca seja arrogante porque você é um Muni mais velho. Os mais novos, os mais recentes, são sempre os mais poderosos.
Este é o motivo pelo qual estou pedindo para vocês saírem e trazerem novos membros. Eles serão os Moonies exemplares. Olhe para uma planta. As folhas velhas apenas caem e morrem. As folhas fracas e mais antigas se tornam folhas velhas e caem. E após isso, as folhas fortes e verdes podem vir. Eu sei que muitos membros da Igreja de Unificação vieram e se foram. Mas a Igreja de Unificação não desaparecerá, e eu nunca recuarei. A Igreja de Unificação nunca declinará. Esse é um mandamento de Deus, porque do contrário, não há nenhuma esperança. Antes de se juntarem à Igreja, a maioria de vocês era quase um lixo humano. Vocês pensam que uma vez que tenham estado na Igreja de Unificação por 10 anos, por exemplo, e cercado pelos costumes da Igreja, vocês realmente não conhecem mais o mundo exterior. Por isso, vocês acham que aqueles tempos antes da Igreja, há 10 anos atrás, eram os bons e velhos tempos. Vocês podem ter alguns sentimentos nostálgicos, alguma saudade de casa. Às vezes, os membros mais antigos dizem aos membros mais novos quando se juntam à Igreja: "Bem, você está muito excitado agora, mas fique aqui por 4 ou 5 anos. Você ficará como eu. Eu sou um Moonie normal, um Moonie moderno. Não fique tão envolvido, não fique tão excitado." Isso está absolutamente errado. O verdadeiro Moonie exemplar deve estar se movendo em frente com incrível excitação e grande entusiasmo, porque você seguirá de estágio em estágio, para o estágio familiar, o estágio nacional e os estágios internacional e mundial. Em cada estágio, você deve desenvolver uma maior vitalidade e um maior vigor. Essa é a única maneira que você pode definitivamente ter sucesso. Eu vejo essa pessoa como o Moonie exemplar. Novos Moonies devem observar que Moonies mais velhos são os Moonies exemplares. O Moonie exemplar pensa: "Agora estou trabalhando para o benefício deste país, mas eu trabalharei mais duro para o benefício do mundo. Para o benefício do universo, eu trabalharei ainda mais duro." O Moonie exemplar é a pessoa que diz: "Quando eu ficar mais velho na Igreja de Unificação, eu cuidarei sozinho de um país inteiro, ou um continente. Eu cuidarei do mundo." Esse é o Moonie modelo. Quando se torna mais velho na Igreja de Unificação, você deve brilhar com as realizações. A vida pública obtém respeito. Quando você come uma refeição, deve considerar se está comendo para um propósito público ou para um propósito privado. Você está comendo para o benefício dos outros? Quando você toma tudo com mesquinharia, pensando: "Não toque, esta é minha refeição. Essa é minha refeição particular." Se esta fosse uma refeição pública, seu pensamento seria: "Deixe os outros desfrutarem sua porção. Se houver suficiente para mim, eu o tomarei." Quando vive uma forma de vida pública, você reúne respeito e amor não apenas na mesa de refeição, mas em cada momento do dia. Onde você vive, as pessoas saberão que há uma pessoa vivendo a vida pública. Até mesmo em algumas cerimônias de nossa igreja, algumas pessoas querem conseguir o melhor assento. Elas pensam: "Eu quero estar na frente e desprezar a todos. Eu quero receber o melhor." Essa é a vida egoísta. Mas a vida pública é diferente. Vocês sabem que esta é a natureza humana. Eu nem mesmo tenho que explicar. Se você quer obter o respeito do país, você deve viver para o benefício do país. Se você quer se sacrificar para o benefício do país, deve ir para o pior lugar no país para fazê-lo avançar. Essa é a forma como você pode obter o respeito do país. Então, automaticamente, mesmo que você não queira, as pessoas o empurrarão para o centro. Se houvesse uma rota mais rápida de salvação para os Estados Unidos da América, eu certamente a tomaria. Se vender o Hotel New Yorker avançaria a restauração da América, eu o faria imediatamente. Isto seria a coisa mais fácil a fazer. Se o sacrifício da América fosse necessário para a salvação do mundo, essa é a rota que eu tomaria. Porque uma vez que você salve o mundo, você já terá salvado os Estados Unidos, pois os Estados Unidos é parte do mundo. Essa é a forma pública de pensamento. Se você sacrifica sua família para o benefício da causa maior, para o benefício do país e do mundo, você de fato nunca sacrifica sua família, porque sua família será respeitada e amada pelas pessoas do mundo.
Vocês não deveriam pensar que eu ainda estou de pé porque estou seguindo de modo fácil. De jeito algum. Eu ainda estou viajando à frente com a maior velocidade. Eu sempre penso em viver publicamente. Mesmo quando iniciei a Igreja de Unificação, meus olhos, ouvidos, nariz e boca eram utilizados para o propósito público. Mesmo após eu morrer fisicamente, isto não fará qualquer diferença. Eu viverei assim. Apenas olhando minha foto na parede, as pessoas me ouvirão. A história não pode me esquecer. A história me imortalizará e seguirá meu caminho. Eu sabia o que ocorreria se eu aperfeiçoasse a vida pública. Por isso, no passado, presente e futuro não tem nenhuma diferença. Um princípio, uma tradição. Vocês se conhecem muito bem. Vocês sabem se são pessoas públicas ou privadas. Vocês sabem o que é egoísmo, o que é altruísmo. Vocês conhecem isso? Aqui, a versão em inglês parece ter perdido um trecho da gravação ou da transcrição do original. Qualquer quantia de dinheiro quantia benefício do país. Essa é a forma pública. A América deve seguir sob um austero plano de economizar dinheiro. Por quê? Para que a América possa salvar as coisas materiais pelo benefício do mundo. O povo americano é taxado pesadamente, mas se eles estivessem suportando um incrível fardo de taxas a fim de salvar o mundo, então o mundo inteiro se curvaria para a América. Entretanto, o governo americano está tomando muito dinheiro para si mesmo, e muitos americanos vivem no luxo e na abundância. Isso é ruim. Dinheiro pode fazer mal, tal como muito dinheiro pode fazer muito bem. Na América, o dólar está fazendo mais o trabalho de Satanás do que o trabalho de Deus, não é verdade? Eu nem mesmo guardo $1 para mim mesmo. Eu quero deixar aos meus filhos esse legado, essa tradição, essa herança. Ser pais altruístas. Não fazemos isto por nós mesmos, mas queremos edificar uma tradição e dá-la para nossos filhos, para a posteridade, para as gerações que virão. E assim essa nossa tradição e nossa forma de vida seguirá adiante e prosperará para sempre. Os filhos vão para a escola para o benefício dos pais, de certa forma. Eles obtêm conhecimento e voltam para apresentar seus boletins para seus pais. Pai, eu fiz isto. Mãe, olhe isto. Aqui está meu boletim. Vocês sabem por que os filhos fazem isso? Porque todos querem ir até os pais, a partir de onde flui o amor, de onde vem o amor altruísta e focado no público. Esse é o motivo pelo qual os filhos voltam para os pais. Da mesma forma, você deve estar na posição paternal e deixar o mundo vir até você, por causa do amor e para relatar tudo para você. Vocês devem ser pais altruístas para o benefício do mundo. Assim é como deve ser a nossa posição. Há 2 tipos de amor: amor mau e autocentrado, e amor bom, altruísta e sacrificial. Um tipo destruirá este país, o outro edificará o reino. Assim, devemos herdar amor altruísta e edificar o reino aqui na América. Dentro das famílias americanas, o amor autocentrado deve ser abolido. Os pais devem se tornar pais verdadeiramente públicos. Quanto mais você está tentando viver para si mesmo, maior será a destruição que virá para essa família. Haverá destruição social. Além disso, o veneno destruirá a nação e o mundo. Esses formidáveis poderes de Satanás, baseados em uma vida autocentrada, estão atacando, querendo competir com vocês, dizendo: você continua dizendo que vive com amor altruísta e focado no público. Tudo bem, me mostre isto. Venha competir comigo. Você deve obter a vitória. Uma vez que obtenha a vitória, mesmo que não queira, você será elevado para o centro. Você será movido em direção ao centro. Essa é a forma como Deus é. A partir desse ensinamento, eu concluo que esta é a forma da providência de Deus e do indivíduo tanto no passado como no presente. Você iniciou esta jornada como um indivíduo. Então se tornou 2, esposo e esposa, trabalhando juntos para alcançar o maior objetivo de criar uma família. A família se torna a unidade mais ampla e um instrumento de Deus para alcançar objetivos ainda maiores na sociedade, nação, mundo e universo.
Sempre pense sobre o êxodo de Moisés. Estamos em um êxodo dos dias modernos. Nossa forma de vida, nossa família, nosso estilo de vida conjugal são como de ciganos, uma vida de deserto. Não podemos parar aqui. Não podemos nos estabelecer ainda. Ainda não alcançamos Canaã. Vocês devem deixar seu povo, seu clã, sua esposa, seus filhos e se mover adiante. Em seu caminho para Canaã, você sempre encontra um mar vermelho, uma montanha para cruzar, um deserto sem água. Esse é o motivo que devemos viver com disciplina. Devemos ser treinados para esse propósito. A forma de vida da Igreja de Unificação está destinada a dar para vocês um treinamento de êxodo, sua restauração material, seu testemunho, seu trabalho de lar-igreja, sua missão, todas as variedades de missões que há, estão destinadas a propiciar treinamento para seu êxodo vitorioso. Suponha que você avançou este longo caminho, mas 1 centímetro antes da linha do objetivo você falhou. Isso ainda é classificado como falha. Você deve seguir até alcançar a linha final. Eu ainda estou correndo. Onde vocês estão? Vocês ainda estão se arrastando atrás de mim e se tornando um fardo para mim? Ou estão me puxando pela frente? Vocês são um vento de trás ou um vento frontal? Eu continuo empurrando a mãe. Ela acabou de dar à luz ao nosso 12º filho, o qual foi o incrível fardo histórico da missão dela. Mesmo assim, eu pedi para a mãe esta manhã: você pode se levantar e ir comigo para Belvedere? Eu quase a trouxe aqui, mas não é bom, falou o médico. Na recomendação do médico para ela, é necessários mais alguns dias de repouso, mas ainda assim, eu queria empurrá-la para vir aqui. Se eu penso assim com relação à mãe, como vocês supõem que eu penso sobre vocês? Vocês pensam que eu quero que vocês tenham facilidades e possam dormir bastante? Não, eu nunca pensarei dessa forma. Eu não serei esse tipo de bom pai. Isso é porque eu tenho a responsabilidade de treiná-los e discipliná-los para que vocês sejam merecedores de herdar minha missão. Não há forma fácil para isto. Estamos nos movendo em direção da vitória definitiva. Até que alcancemos esta vitória definitiva e grande prosperidade, não devemos nos inferiorizar. Esteja preparado para cruzar qualquer oceano, montanha ou deserto. Até mesmo se as 7 tribos satânicas de Canaã tentarem bloquear sua entrada na Terra Prometida, esteja determinado a superá-las. Se os Estados Unidos da América se tornar um obstáculo, nós o transpassaremos. Quando os comunistas bloqueiam nosso caminho, nós os quebraremos. Guerreiros determinados, o projétil mais veloz é o mais forte e mais poderoso. Ele pode penetrar em qualquer coisa. Quando ele perde velocidade, ele perde seu poder. Suponham que 2 projéteis. O projétil comunista, e o outro, o projétil Muni, tenham uma colisão em pleno ar. O projétil comunista, embora possa ser forte e se mover muito rápido, terá um momento sombrio. Mas o projétil da Igreja de Unificação é mais afiado assim. Quando o projétil comunista colide com ele, se dividirá em 2. Esse é o tipo de projétil que devemos nos tornar. Nós sempre teremos que lutar e enfrentar batalhas? Certamente não somos pessoas que fogem da briga. Quando a luta é inevitável, nunca hesitaremos em lutar. Mas nosso objetivo é fazer a colheita de Deus. A colheita ocorre quando não existe nenhuma condição para Satanás acusar os filhos celestes, e quando esses filhos celestes podem habitar juntos com Deus. Satanás sempre o acusa se ele tem qualquer fio atado a você. Satanás é um especialista em fisgar você onde está sua fraqueza. Mas não há como Satanás agarrá-lo quando você é um tipo de soldado determinado e celestialmente focado no público. Você é esse tipo de soldado do céu? Você sabe como está, mas e quanto aos seus filhos? Se eles se tornam fracos e indecisos, então Satanás os acusará, e a vocês também. Você é responsável por sua posteridade. Assim, mais importante de tudo, você deve primeiramente se libertar da acusação de Satanás. Essa é sua proteção. Além disso, você deve libertar da acusação de Satanás, seus filhos e sua posteridade. Seja mais comprometido do que antes
Deus não tem espaço para ser acusado por Satanás, nem no passado, no presente ou no futuro. Vocês também devem estar livres da acusação de Satanás, no passado, no presente e no futuro. Sua melhor ferramenta para cumprir isto é uma ideologia focada no público. Esteja totalmente armado e solidamente equipado com esta ideologia para que nada possa detê-lo de forma alguma. Vocês podem dizer agora mesmo: eu estou comprometido e determinado. E quanto aos líderes aqui, vocês estão comprometidos agora mesmo? Vocês já estavam comprometidos ou estão começando hoje? Ao menos uma coisa deve estar certa. Agora estamos todos comprometidos. É claro, estávamos comprometidos no passado, mas agora, muito mais do que antes, necessitamos estar comprometidos e determinados. Se você se doa totalmente, em um comprometimento perfeito, pelo resto de sua vida, quando for para o mundo espiritual, você pode me acusar se não for para a realidade mais elevada. Eu não seria capaz de levantar minha face diante de vocês, nesse caso. O mundo espiritual é um lugar justo. Eu posso ser colocado em um lugar mais elevado somente se sou o mais elevado em meu comprometimento e realizações. O mundo espiritual é um local totalmente público. Ninguém pode alterar sua forma lá. Qualquer um que é elevado para os lugares mais elevados tem o direito de estar lá, de acordo com sua realização. Ninguém pode reclamar ou acusar essa pessoa. Há 230 pessoas reunidas neste salão, e eu quero que vocês entendam que há 230 níveis de realizações, 230 níveis do mundo espiritual aos quais vocês pertencem. Assim, onde você se posicionará? Você deve elevar sua própria mente. Eu quero colocá-los no lugar mais elevado possível, mas a fim de fazer isso, eu devo empurrá-los para o sofrimento. Somente dessa forma, você pode demonstrar quão bom é aos olhos de Deus, particularmente vocês jovens, com menos de 30 anos. Não há nada mais que eu possa dar a vocês. Enquanto estou vivo, vocês estão me obedecendo. Se vocês não podem me obedecer em um relacionamento vivo, como podem se mostrar merecedores aos olhos de Deus? Exatamente agora, vocês têm a melhor oportunidade, porque eu estou com vocês. Não importa quanta dificuldade pode haver, vocês devem ser treinados e disciplinados. Ninguém na Igreja de Unificação é um mestre mais rigoroso do que eu. Não importa o que. Eu sei que vocês me ouvem quando falo algo. Mesmo se vocês não querem ouvir certas coisas e não querem ser empurrados, quando eu digo algo, vocês estão prontos para obedecer. Mas quando outros líderes dizem algo, vocês podem desconsiderá-los completamente. Quais entre vocês líderes assumirão meu lugar? Vocês, líderes nacionais, pensam que serão capazes de empurrar o mundo inteiro da forma como eu faço? Vocês são capazes? A melhor chance é agora, durante o tempo de minha vida. Eu darei seu comando, e vocês estabelecerão a tradição de obediência. E então, essa tradição passará adiante. Por exemplo, aqui está um jovem irmão a quem eu tenho empurrado de um lado para o outro. Ele sente: se o pai me empurra, eu não devo reclamar. Mas se qualquer outro faz isso, ele ficará furioso. Em outras palavras, durante o tempo de minha vida, eu empurrarei vocês e os ordenarei tanto quanto possível, para que possam estabelecer a tradição de obediência. Seus filhos não terão a chance de obedecer aos verdadeiros pais da mesma maneira. Este é seu privilégio. A única razão de eu estar fazendo isto é dar a vocês a herança do céu e terra, e quero que a herança seja absolutamente perfeita. Esta é a única forma que podemos estar seguros de que nossos filhos viverão no céu. Vocês entendem? De fato, eu retenho boa parte antes de dar disciplina para vocês, por volta de 50%. Mas vocês querem receber disciplina diluída ou preferem 100% de disciplina? Vocês querem 100% e eu quero dar 100%. Mas eu sei que vocês devem começar por volta do nível de 50% e se mover então para os níveis mais elevados. Alinhe seu destino com a providência. Eu nunca elogio ou cumprimento vocês, e há um propósito por trás disso. Aos olhos de Deus, ninguém é digno de cumprimentos. Para receber a perfeição como sua herança, você deve ser capaz de decorá-la.
Eu quero que vocês sejam capazes de adornar sua perfeição com flores e desenhos. Esse é o desejo da providência e também do céu e terra. Devemos alinhar nosso destino com a providência, com a história, com a direção de céu e terra. Esse é verdadeiramente o curso mais sábio. Eu quero fazer uma pergunta pessoal. Vocês estão realmente tentando viver da forma mais elevada possível o padrão celeste? Tudo bem. Então eu contarei a vocês um segredo. Se vocês querem fazer isso, devem sofrer mais do que eu sofri. Jesus se tornou o Messias e sofreu da forma como Deus sofreu. Somente por este padrão, vocês podem herdar a perfeição. Realmente não importa quão imperfeitos vocês tenham sido. Enquanto estou vivendo aqui na Terra, vocês têm uma oportunidade. Hoje é sua chance. Este é seu privilégio, e eu quero que vocês compreendam isto. Esta é a maior fortuna que eu poderia dar para vocês. Aqueles entre vocês que podem realmente fazer suas decisões, não apenas um movimento de lábios e dizer, a partir de hoje em diante, eu serei diferente. Eu me esforçarei para sofrer mais do que você, Pai. Levantem suas mãos e digam, sim, Pai. Hoje é o aniversário de meu aprisionamento pelos comunistas da Coreia do Norte, 22 de fevereiro. Poucos membros da unificação sabem sobre isto. Entretanto, esta manhã eu planejei meu sermão para vocês. Décadas atrás, na Coreia do Norte, esta era exatamente a atitude e a convicção que eu tinha quando caminhei para dentro da prisão comunista. Esse é o motivo pelo qual estou dando esta importante mensagem hoje. Eu não estava errado ao me comprometer com essa causa. Eu sou uma prova direta após muitas décadas, porque venci e prosperei de acordo com o princípio. Neste significante dia da minha vida, todos vocês devem fazer o mesmo juramento que eu fiz quando entrei na prisão comunista. Isto deverá ser lembrado na história. Eu não esquecerei de vocês, e não esquecerei deste dramático evento de hoje. Vocês devem receber bênçãos celestiais, vocês e a Igreja de Unificação. Quem quer que preserve este princípio será abençoado. A partir deste ponto em diante, o sol da esperança está raiando para o mundo e para a humanidade. Até agora somos conhecidos como Munis, mas hoje vocês foram promovidos para Sunnis, brilhando como o sol. Portanto, quando fizeram seu juramento esta manhã, vocês estavam realmente dizendo: Pai, não importa se o Senhor está aqui ou não. Eu me determinei em seguir em frente pelo resto de minha vida, e nada me agitará, nem um pouco. Esse é o caminho que o princípio segue. Aquele que busca perder sua vida pelo benefício de Deus, a ganhará. Aquele que tenta se humilhar será elevado. Amém.